E se o nosso cérebro não fosse um órgão fixo, mas algo que a gente pudesse moldar ativamente? Pois é, nessa análise vamos explorar justamente a neurociência por trás dessa ideia e uma prática chamada Qigong, que nos mostra como é possível assumir o controle da arquitetura da nossa própria mente. Então, vamos começar com uma pergunta que, olha, mexe com o que muita gente acredita. Será que a estrutura do nosso cérebro é permanente? Sabe, aquela ideia de que a gente nasce com um cérebro que só vai envelhecendo? Ou será que dá para de fato fazer alguma coisa para mudar ele? E a resposta da neurociência é um gigantesco não. Pode parecer simples, mas essa é, sério, uma das descobertas mais libertadoras da ciência moderna. A verdade é que o nosso cérebro é, na verdade, incrivelmente plástico. Ok, então vamos entender isso melhor. Para a gente saber como mudar o cérebro, primeiro a gente precisa entender por que isso é possível, né? E a resposta para isso está num conceito que é chave na neurociência. Esse conceito é a neuroplasticidade. O que é isso, afinal? Pensa assim, é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões neurais ao longo da vida toda. É como se ele não fosse um hardware fixo, sabe? É mais como um software que a gente pode ir atualizando, reescrescendo com o tempo. E tem uma frase clássica na neurociência que resume tudo isso perfeitamente. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. É a essência de como a mudança acontece, lá no nível microscópico. Toda vez que um pensamento se repete, ou uma ação, a conexão entre os neurônios que fazem aquilo acontecer fica mais forte, mais rápida, mais automática. E isso nos leva a um ponto que é fundamental, a chamada plasticidade dependente do uso. É bem simples, na verdade. O cérebro se adapta àquilo que a gente mais faz. Se a mente vive distraída, as estradas neurais da distração ficam mais largas. Agora, se a gente pratica o foco, são as vias da atenção que se fortalecem. Ou seja, aquilo que a gente pratica vira o nosso padrão cerebral. Beleza, então se o cérebro é maleável, a pergunta é, como é que a gente pode moldar ele de propósito? É exatamente aí que entra o Qigong. E olha, não como algo místico, mas como uma ferramenta super prática para a gente aplicar esses princípios da neuroplasticidade na vida real. O que é o Qigong, então? De forma bem direta, é uma prática terapêutica que usa movimento, respiração e visualização para remodelar, de forma intencional, as vias neurais do cérebro. É basicamente usar o corpo para reescrever o software da mente. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, o Qigong se baseia em 3 componentes essenciais. Primeiro, movimentos físicos suaves. Segundo, uma respiração consciente. E terceiro, visualizações guiadas. Esses 3 pilares, juntos, trabalham para ativar e treinar circuitos neurais bem específicos. Certo. Agora vamos ver a aplicação disso numa das habilidades mais importantes que existem hoje em dia, a atenção. O Qigong tem um jeito bem específico de treinar a nossa capacidade de foco. Para entender isso, a gente precisa saber que o nosso cérebro opera basicamente em 2 modos principais. De um lado tem a mente divagante, que é a chamada rede de modo padrão. Sabe aquela voz interna quando a gente está no piloto automático? É isso. Do outro lado, tem a mente focada, a rede atencional, que a gente ativa quando precisa se concentrar. O problema é que, para muita gente, a rede de modo padrão acaba dominando, e aí haja distração. E é aqui que a mágica acontece. A prática do Qigong funciona como se fosse uma academia para o cérebro. Ele treina a gente a intencionalmente mudar a atividade do modo padrão para a rede atencional. Ao focar no movimento, na respiração, a gente abaixa o volume da mente divagante e aumenta o volume do foco. É literalmente um exercício neurológico para a atenção. Ok, mas não é só sobre foco. Vamos para a segunda grande área de impacto. O Qigong também mexe diretamente com as nossas respostas emocionais e, claro, com os nossos níveis de estresse. Para isso, a gente precisa conhecer o nosso centro de comando emocional, o sistema límbico. É ali que as emoções são processadas. E dentro dele tem uma pecinha-chave, a amígdala. Pensa na amígdala como o detector de ameaças do cérebro. É ela que dispara o alarme do medo e do estresse. E o mais fascinante é como o Qigong consegue regular esse sistema. Funciona assim. A respiração consciente, por si só, já acalma o sistema nervoso. Isso, combinado com a atenção focada, ajuda a reduzir a reatividade daquela nossa detectora de ameaças, a amígdala. E o resultado disso? Menos hormônios do estresse, como o cortisol, circulando pelo corpo. Bom, então a gente treinou a atenção, acalmou o cérebro emocional, e aí? Qual é o resultado prático disso tudo? O que a gente ganha com essa reprogramação intencional do cérebro?
Os benefícios são bem concretos e o impacto é grande. A gente está falando de uma regulação emocional muito melhor, uma redução significativa do estresse, melhora na memória e no foco, além, claro, de uma conexão muito maior entre mente e corpo e uma clareza mental que faz toda a diferença. E o mais importante de tudo, isso não é só sentimento, sabe? Não é algo subjetivo. Esses benefícios são o resultado direto de mudanças estruturais e funcionais no cérebro. Mudanças reais, físicas. É a neuroplasticidade acontecendo na prática. E para fechar, fica uma reflexão. Se o nosso cérebro é de fato maleável, e se existem práticas que nos ajudam a moldá-lo, isso significa que a gente ganha um novo nível de controle sobre o nosso bem-estar mental. Então, a pergunta que fica no ar é: o que seria possível alcançar ao remodelar intencionalmente a própria mente?